No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre vistoria de apartamentos. E para quem não sabe, para quem chegou aqui no canal através desse vídeo, no ano passado, em dezembro de 2022, nós compramos um apartamento na planta. Estamos agora aí passando por essa etapa de esperar a entrega das chaves. Só que antes disso acontecer, a gente passa por etapas importantíssimas. E uma delas é a vistoria de qualidade do apartamento. E na semana retrasada eu fui convidada a ir até o meu apartamento para realizar essa vistoria. E eu quis trazer para vocês aqui um passo a passo de tudo que a gente precisa observar, checar, analisar e o que a gente precisa pedir para refazer ali se tiver alguma coisa errada. São muitos detalhezinhos que a gente precisa levar em consideração e a gente precisa ficar atento. Porque depois que a gente assina a liberação do apartamento, é muito difícil a construtora voltar para refazer alguma coisa que passou batido ali nessa parte dessa etapa. Então aqui eu vou trazer passo a passo, aliás, passo a passo exatamente do que eu fiz na vistoria do meu apartamento. Então preste muita atenção, veja certinho o que cabe aí no seu apartamento, de você estar analisando, de você estar observando. Dica que eu te dou, e aliás eu acho que essa é uma das mais importantes ali, é se prepare e se organize para essa vistoria. Geralmente essa vistoria de qualidade que a gente faz no apartamento, ela vem antes da visita. Então vai ser a primeira vez que você vai ver seu apartamento ali quase prontinho, bem de pertinho. Então é normal que a gente fique ansioso, que a gente fique animado. Só que essa emoção pode vir atrapalhar essa etapa, né? Às vezes você pode ficar animado demais e deixar algum detalhe ali passar batido. Então respira, fica calma, deixa para animar depois que tudo isso, toda essa etapa passar, lá na visita do apartamento. E nessa etapa da vistoria, a gente tem um tempo ali bem curtinho para poder fazer toda essa análise. Fica ali entre 20 a 30 minutos. Então é um tempo muito curtinho para você olhar tudo. Se você já tiver com a emoção ali, a flor da pele, aí que vai atrapalhar mais ainda. No dia que eu fiz, levou ali mais ou menos 1 hora, mas isso não é o comum. A gente vai ter ali entre 20, 30, estourando 40 minutos para poder fazer a vistoria. Então, primeiro de tudo, faça uma lista descrevendo tudo que vocês precisam analisar, para ele poder me auxiliar a lembrar tudo que eu preciso ver a hora que eu estiver lá dentro do apartamento. Porque se eu fosse levar tudo em mente, com certeza eu ia deixar alguma coisa passar. Então, escrevam ali certinho, por exemplo, na sala, o que eu preciso olhar na sala, quais são os pontos que eu preciso olhar na sala, o que eu preciso olhar nas paredes, no piso, no forro, na elétrica, na iluminação. Então descreva ali certinho só para te servir como auxílio. Segundo, leve alguns objetos para te auxiliar, como um martelo com a ponta de borracha. Se você não tiver um martelo, pode ser um pedacinho de cabo de vassoura. Leve um carregador de celular para testar as tomadas. Leve fita métrica, fita crepe também, para você marcar exatamente os lugares que precisam ser revisados. Eu vou deixar aqui do lado uma listinha de todos os objetos que vão te ajudar e muito ali na hora de fazer essa análise certinho do apartamento. Depois que você já tivesse preparado, já tivesse organizado, a gente começa essa vistoria. E um ponto muito legal de começar ali logo quando a gente entra é analisar a parte hidráulica. Assim que você entrar no apartamento, abra todas as torneiras da lavanderia, da cozinha, do banheiro e deixa cair a água para você ver se a água tá caindo certinho ou se ela tá dando aqueles engasgos que dá, porque geralmente isso é problema de pressão. Vê se ela não vai diminuindo o caimento da água ali conforme o tempo vai passando, porque esse também é um problema de pressão. Analise o sifão na parte de baixo, coloque a mão ali por debaixo do sifão. Vê se não tá caindo água no sifão, porque se tiver caindo é porque o sifão ele tá estragado, tá com algum furo ou tá com alguma rachadura. Ali na parte do banheiro, dê descarga quantas vezes for preciso. Vê se o botão tá acionando certinho, se ele não tá emperrando, se ele não tá mole, se ele não tá bambo, se ele tá bem encaixado. Se o seu sanitário já tiver aquela parte da tampa, o meu não tinha, então eu não consegui analisar. Mas se ele tiver aquela parte ali do assento do sanitário, vê se ele tá bem encaixado, se não tem nada quebrado, se ele tá descendo corretamente. Analise toda a parte ali do sanitário para ver se ele tá corretamente. Vê se ele não tá caindo água ali por trás dele, porque esse é um problema sério.
Se for de caixa acoplada, levante ali a parte da portinha dele, ali da tampinha ali do sanitário, para ver como que tá lá dentro, se não tem sujeira, se não tem nada ali dentro, obstruindo a passagem de água do sanitário. Então veja certinho, veja se não tem água escorrendo para canto nenhum e se tá tudo bem encaixadinho. E falando sobre banheiros também, analise os ralos. Peça para o profissional que estiver acompanhando vocês tirar aquela tampinha do ralo para vocês verem se não tem resto nenhum de obra. Aquela parte do ralo, ela precisa estar bem limpinha, porque por mais que seja comum ter algum restinho de obra ali, porque vai caindo mesmo, alguma coisa de cimento, ou uma coisa do forro, de gesso, mas eles não podem permanecer ali, porque se ficar ali, vai ter problema de encanamento. Então peça para eles limparem, peça para eles retirar esse resto de obra que tá ali dentro do ralo. Se atentem também ao caimento da água ali pro ralo, e é nessa hora que você vai utilizar a garrafinha que você vai levar. Enche a garrafinha ali, jogue a água na parte do box. Se tiver ralo também para fora do box, analise também para ver se o caimento tá correto. Se não tem água parada formando ali, ou se a água tá voltando, veja se tá tudo certinho, se o caimento tá correto também, porque isso aí no dia a dia, quando você tá lavando o banheiro e vai formando aquelas poças, ou é muito ruim de levar água pro ralo, dá uma dor de cabeça danada. Mas também se você for refazer esse piso, por exemplo, eu não vou ficar com o piso que a construtora vai me entregar, eu vou refazer, não precisa levar tão em conta isso. Faça ali o teste para ver se está certinho, mas tenha em mente que mais para frente você vai vir trocar o piso e que esse caimento ele vai ser refeito. E vocês lembram que eu falei para levar um martelo que tem a pontinha de borracha ali ou um cabinho de vassoura? Pois é, eles vão servir para te auxiliar a ver todos os pisos que foram instalados ali. Você precisa bater um por um, precisa ter esse trabalho de bater um por um para ver se eles estão assentados corretamente, se eles não estão ocos ou se eles não estão com algum trincadinho ali. Então agache um pouquinho, vá piso por piso, batendo ali certinho para ver se todos estão instalados corretamente. Analise também se o rejunte ele tá certinho, se ele tá batendo um com o outro, com o rejunte ali do rodapé. Veja também os rodapés, se eles não estão trincados ou se eles não estão fofos também. Veja tudo certinho como que tá o piso ali para depois você não ter uma dor de cabeça. Porque por mais que a gente pense assim, não, mas eu vou trocar meu piso lá na frente. Mas vai que lá na frente você decide não trocar esse piso. E aí na hora ali da vistoria você deixa isso passar, porque mais pra frente eu vou trocar e você acaba não trocando. Então, mesmo que você tiver em mente que você vai trocar aquele piso, vê tudo certinho, veja se ele está instalado para lá na frente você não ter nenhuma surpresa. E seguindo nessa mesma linha aí dos pisos, nós temos os revestimentos. Pegue o cabinho de vassoura ou o martelo com a ponta de borracha ali, vá um por um batendo para ver se eles não estão ocos ou se eles estão trincados ou se também eles estão com alguma avaria, algum risquinho ali. Se tiver com alguma coisa errada, peça para fazer a troca e colocar um novo. E uma coisa que antigamente acontecia com mais frequência e hoje é mais difícil da gente encontrar é eles posicionarem tanto o piso quanto os revestimentos com o rejunte desencontrando. E, gente, isso fica muito ruim visualmente, né? Fica ali com um aspecto mais feio. Então, se for a mesma medida do piso com o revestimento da parede e os rejuntes não estão alinhando, conversem com eles para eles dar essa arrumadinha porque fica muito melhor. A mesma coisa também a gente fala sobre as bancadas. Aqui eu não vou me estender muito sobre as bancadas que a construtora entrega, porque no meu eu preferi trocar todas as bancadas, então eu não tive nenhuma bancada ali de pedra entregue pela construtora. Mas se a sua construtora entrega aquela bancada de pedra, geralmente é no São Gabriel, veja se elas estão em perfeito estado, se elas não estão com algum cantinho trincado, ou se elas estão riscadas, ou se elas estão com alguma avaria. Se tiver, mesmo que você vá trocar lá na frente, peça para eles trocarem, porque lá na frente você pode retirar e colocar uma nova, mas pode estar revendendo ou passando por outra pessoa, e ter essa bancada aí em perfeito estado é muito melhor. E saindo da parte hidráulica e dos pisos e revestimentos, nós temos a elétrica. Geralmente o profissional que está te acompanhando
acompanhando ali da construtora, tem uma tomadinha para você encaixar ali para ver se todas as tomadas estão passando eletricidade. Mas se caso você não tiver, leve um carregador de celular, teste todas as tomadas para ver se elas estão pegando. Pergunte qual delas é 110 ou 220. Teste também os bocais da lâmpada. Lá no meu apartamento eu não consegui testar porque os bocais ficam por conta do cliente, então eu vou ter que fazer esse teste quando o apartamento estiver pronto e eu colocar. Mas se tiver no seu memorial descritivo que eles vão entregar toda a parte ali dos bocais, leve uma lâmpada de teste e teste bocal por bocal para ver se eles estão pegando. Se caso estiver no seu memorial descritivo que vai ser entregue esse bocal e vocês não conseguirem fazer esse teste, mesmo ali nas lâmpadas quanto nas tomadas, coloque ali nas observações finais ali do documento que eles vão te entregar que vocês não conseguiram testar essa parte. Para se caso lá na frente der algum problema, vocês chamarem de volta a construtora para finalizar esses reparos. Outra coisa, veja se todos os módulos ali das tomadas estão encaixados perfeitamente. Se eles não estão tortos, se eles não estão quebrados, trincados ou com as teclas mal encaixadas. Veja se tá tudo certinho, porque essa parte também precisa estar em perfeito estado, porque você pagou por tudo isso, né? Mesmo que seja aí um objeto pequeno, um objeto que lá na frente você pode estar trocando, mas se eles disseram que vão entregar, vocês precisam ver se todos esses módulos, todas essas teclas estão em perfeito estado. E seguindo a nossa questão de elétrica, nós temos também o quadro de luz. Gente, o quadro de luz, ele precisa estar todo etiquetado, todo descrito ali, ambiente por ambiente. Ele não pode estar simplesmente ali com os disjuntores. Precisa lá estar certinho de qual tomada que é, qual o ambiente, se é do chuveiro, se é do forno, tá tudo descrito ali. Se não tiver, peça para colocar. Veja também se a portinha ela tá abrindo e fechando corretamente, se ele tá aplicado certinho ali na parede, se ele não tá com algum fio solto ou disjuntores soltos também, isso não pode acontecer porque isso pode dar um problema. Então veja se ele está encaixado bem, veja se ele está todo etiquetado, porque se caso ele estiver diferente disso, peça também para eles fazerem a troca ou a manutenção desse equipamento. E uma das coisas que eu fiz assim que eu entrei no apartamento foi testar as portas. Gente, abram e fechem as portas quantas vezes forem necessário. Veja se na hora que você abre, se ela para exatamente aonde você deixa ou se ela tá dando aquela fechadinha de leve assim, ela não pode ficar andando, ela tem que ficar parada exatamente aonde você deixa. Claro, se você tiver aí com alguma porta aberta e estiver ventando, óbvio que ela vai fechar. Mas veja ali se ela permanece imóvel na hora que você deixa ela. Veja se ela tá com o acabamento todo certinho, se elas não estão riscadas. No meu caso, lá no apartamento, elas estavam todas ali na sacola ainda, então eu não consegui ver certinho se o acabamento dela estava correto ou se estava com alguma avaria. Mas eu dei uma olhada ali meio que por cima, vi que estava tudo ok. Outra coisa também, veja se ela está fechando corretamente. Uma coisa que eu vi lá no meu apartamento que aconteceu e eu pedi para trocar é que uma das portas eu tinha dificuldade em fechar a porta, ela dava uma travadinha assim. Então toda vez que eu ia fechar ela, na hora que encostava no caixilho, era mais duro de encostar. Isso pode acontecer por conta do plástico que ela tá envolto, então se o seu tiver também e tiver dando essa dificuldade de fechar, peça para ele rasgar o plástico embaixo para você poder fazer esse teste. Mas se caso mesmo assim você rasgando o plástico e vê que tá tendo essa dificuldade de fechar ela, peça para eles darem uma olhada, dar uma manutenção ou até mesmo trocar as portas. Teste também as fechaduras, tanto por dentro quanto por fora. Veja se elas estão trancando perfeitamente. Se na hora que você pega na maçaneta e abaixa ela, ela vem e volta, ou se você abaixa e ela fica. Se isso acontecer, peça para trocar também. Teste do lado de fora, veja se tá certinho, teste toda a parte ali da fechadura. Outra coisa também, teste as janelas. Abre e fecha, vê se ela não tá emperrando ali na hora que você tá fechando. Veja se o vidro ele tá bem encaixado, veja se a esquadria ela não tá torta, se ela tá tendo a vedação corretamente. Porque se essa janela não estiver bem vedada, você corre o risco de ter alguma infiltração ali, porque por conta que pela má vedação dela, pode às vezes vir uma chuva de vento e entrar para dentro do seu apartamento e pegar ali na parte de dentro. Então teste, abre e feche ela quantas vezes for necessário. Nessa mesma questão das portas e janelas, nós temos os caixilhos. O que é esses caixilhos? É aquela parte em volta que fica ali tanto da porta como da janela.
veja se eles estão bem instalados. Vou contar o meu caso, por exemplo. Lá na obra, quando eu tava fechando a minha janela, teve um siliconezinho ali que faz essa vedação da janela, que ele acabou caindo. E, gente, eles deram tanto azar que caiu na minha mão. Então, na hora que caiu, que eu vi que caiu, que descolou, eu já pedi para eles refazerem, colocar ali de novo, porque se não tivesse bem encaixado, ia acontecer o que eu acabei de falar com vocês. Elas não iam ter uma boa vedação e ia acabar entrando ali chuva, umidade, e ia acabar estragando tanto meu piso, que é um piso vinílico, como os meus móveis. Então veja se esses caixilhos estão bem instalados, se não está com alguma avaria, se eles estão descolando, ou se estão riscados, ou se não estão bem encaixados um com o outro, principalmente com porta. A porta, quando ela tem um encontro do caixilho que está aqui com aqui, ela faz um recorte ali de 45 graus. Então esse recorte ele precisa estar bem encaixadinho um no outro. E por último, e eu acredito que esse último é o terror de todo mundo assim, o que eu espero que ninguém encontre na sua obra, que é vazamento e mancha. Gente, qualquer mancha que você vê na sua parede, principalmente ela escura, ela é sinal de problema. Dificilmente não vai ser um sinal de problema. Então veja se ali embaixo das janelas elas estão manchadas ou se elas estão limpinhas. Olhe atentamente a laje do apartamento de vocês para ver se nos cantinhos não estão com nenhuma mancha. Lá no meu apartamento, por exemplo, teve uma manchinha que a gente viu, assim, ela tava bem clarinha, assim, na parede da cozinha, que eu ainda não sei se aquilo é de vazamento, se é de alguma coisa que deu errado ou se é sujeira. Eu deixei lá um pedacinho de fita crepe anotado, que era para eles verem isso com mais cuidado, para ver se não era nada demais. E aí, quando eu voltar lá, eu vou ver se aquilo foi sujeira ou se aquilo foi um vazamento. Eu espero em Deus que não seja nada demais, que não seja nenhum vazamento, nada com a parte hidráulica. Mas se atentem a isso, gente, porque se você já estiver morando e ter que lidar com o vazamento, não sei se você que está me assistindo já teve que lidar com isso, mas é uma dor de cabeça, você pode perder móveis, você pode perder eletro, então assim, fiquem muito atentos. Esse final de ano geralmente tem bastante chuva, então isso, entre aspas, é bom, porque se tiver algum vazamento, alguma coisa errada ali, principalmente do lado externo com o lado interno, a gente vai conseguir ver com maior facilidade. Então se atentem a isso, vejam tudo certinho ali os cantinhos para ver se não tem nenhuma manchinha ou alguma coisa suspeita assim. Mas é isso, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês que estão passando pela mesma fase que eu estou passando, que é a etapa ali de vistoria. Não assinem, gente, nada enquanto vocês não tiverem 100% de certeza. Por mais que eles pressionem, por mais que eles ficam em cima para vocês assinarem, não assinem, só assinem quando vocês verem assim que o apartamento está 100% exatamente como eles disseram que ia entregar. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. Se você estiver passando pela mesma fase que eu, deixa aqui nos comentários também como que está sendo esse processo para você. Então eu espero que eu tenha te ajudado. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo porque nos ajuda muito aqui no YouTube. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!